Sobre essa pregação, porque o tema dela é o que é a igreja. E eu tô passando umas 2 ou 3 semanas de muita ansiedade e eu não consegui escrever nada sobre essa pregação. E no dia que eu consegui escrever alguma coisa sobre essa pregação, eu terminei, eu estava saindo do trabalho e eu deixei lá no trabalho a pregação. Aí eu pensei, puxa vida, pelo menos eu tenho minha Bíblia. Aí ontem eu perdi minha Bíblia. Aí eu entendi que era Deus dizendo que quem vai falar da minha esposa sou eu, não é você, meu filho. Não é você. Enfim, antes de falar qualquer coisa sobre a igreja, eu gostaria que a gente pudesse ir ao Senhor em oração, amém? A primeira parte é mais a parte histórica de como a igreja surgiu. A segunda parte é o que é que a igreja é biblicamente falando. E a terceira parte dela é o que é que a igreja não é. Muitos prédios hoje têm o nome igreja na frente, mas infelizmente, se a gente for analisar na Bíblia, isso não é igreja. Mas eu não estou aqui para colocar o dedo na cara de ninguém, eu só coloco as evidências, a escolha é de vocês, que vocês decidirem ser, será. Mas vamos começar. O que é que significa igreja? Igreja vem da palavra eclesia. Eclesia nada mais é que assembleia. É uma assembleia que se reúne em nome de Jesus. E quando foi que ela surgiu? Ela surgiu ali logo após Jesus ter ascendido aos céus. Jesus estava no monte com seus discípulos, Atos capítulo 1, e ele falou e ele estava lá reunido com eles, e antes dele subir aos céus, ele disse, vão por todo mundo, preguem o evangelho, vocês vão ser minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O livro de Lucas, o livro de Atos, Lucas ele escreveu nessa pequena frase o que se resumiu o livro de Atos todinho. Os discípulos pregando o evangelho, pregando Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Tanto é que ele começa do capítulo 1. No capítulo 2 a gente já tem a história de Pentecostes. Pentecostes nada mais é que a festa da colheita do trigo. Ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. E nessa festa se reuniam todos os judeus espalhados ao redor do mundo. Tanto é que a população de Jerusalém saía de 100 mil, 200 mil para 1 milhão, 1 milhão e 200. E nessa época Jerusalém estava cheia de judeus das mais variadas partes do mundo que falavam as mais variadas línguas. E é por isso que a gente vê aí uma razão de Deus ter mandado o Espírito Santo naquela época para a galera começar a falar línguas estranhas, não, línguas estrangeiras. Para quê? Para que as pessoas que tinham vindo de outras partes do mundo pudessem entender o Evangelho de Deus. Tanto é que é por isso que quando as pessoas estão falando em línguas na Bíblia, eles estão falando línguas estrangeiras. Tanto é que quando Paulo vai falar, se você vai falar em língua, traduza. Se você não for traduzir, é melhor você não falar. Então, continuando. Eles receberam o Espírito Santo, falaram para as pessoas de outros lugares do mundo sobre o Evangelho de Jesus. Até o capítulo 8 a gente vê a expansão da igreja em Jerusalém. E nessa expansão da igreja em Jerusalém, eles se reuniam em quê? No grande ajuntamento, nós aqui, e no pequeno ajuntamento, nas casas. Entendam o seguinte, antes de haverem púlpitos na igreja, existiam mesas. Antes de existirem pregadores, existiam refeições. Antes de existirem grandes massas, existiam jantares a pão e vinho, lembrando do Salvador, que morreu por todos. Era simples. O cristianismo é simples e a gente que complica. Mas aí continua. Capítulo 8, Paulo começa a perseguir a igreja. Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel, que provavelmente era um dos filhos daquele Zacarias do templo que recebeu Jesus, mas isso não vem ao caso. E Saulo começa a perseguir a igreja. E veja uma coisa interessante. Toda vez no livro de Atos que aparece uma dificuldade para a igreja do Senhor, a igreja explode e cresce mais. Jesus subiu, Jesus foi embora para o céu, e agora Jesus manda o Espírito Santo e multiplica em 5 mil, 3 mil, milhares seguindo a Jesus depois. Paulo começa a perseguir a igreja. E agora? Está matando todo mundo, está prendendo todo mundo, está todo mundo aí indo sendo executado. E agora? O pessoal começa a sair de Jerusalém, começa a ir pregar o evangelho em outros cantos.
Essa dificuldade da igreja em Jerusalém fez com que a igreja saísse de Jerusalém. Por conta disso, os apóstolos viraram missionários. E aí vai continuando, e depois Pedro vai a Lida, vai a Jope, centurião romano, Paulo vai pregando, fazendo as suas viagens missionárias ali no Mar Morto. E depois, no capítulo 25, Paulo é preso, se eu não me engano. Quando Paulo é preso, mais uma dificuldade. O apóstolo dos gentios foi preso, e agora? O que a gente vai fazer? Mas mais uma vez, a dificuldade está sendo mostrada para que Deus exploda ainda mais a sua igreja. O evangelho chega à maior capital do mundo, à maior metrópole do mundo, e 300 anos depois, o cristianismo se torna a religião principal de Roma. A tradição cristã, história cristã, não a Bíblia, fala que todos os apóstolos morreram como mártires. Mateus foi morto na Etiópia. André, o irmão de Pedro, foi morto na Grécia, numa cruz em X. Tomé, o incrédulo, foi morto enquanto orava na Índia. Duas histórias dizem que ele foi morto por uma lança e outras dizem que ele foi morto por flechas. Talvez pelos dois. João, o apóstolo amado, a história diz que tentaram assassinar ele 2 vezes. Uma com envenenamento, o outro numa banheira de azeite fervendo. Mas não conseguiram matar ele e daí exilaram ele em Patmos. E Pedro e Paulo, eles foram assassinados por questões políticas por Nero. Nero, para quem não conhece, era imperador romano e estava querendo construir, essa é a história, o Palácio Dourado dele. Só que onde ele queria construir esse Palácio Dourado era onde havia um monte de casas, era mais ou menos como se fosse a favela de Roma. E aquela história que Nero colocou fogo em Roma, bem, foi por causa disso que Pedro e Paulo mais ou menos morreram. Ele tacou fogo na cidade, saiu da cidade. Quando ele voltou, ninguém achava que era ele. Daí, na hora que ele volta, ele já apresenta o projeto, aqui é meu Palácio Dourado. E o povo se revoltou e querendo pegar Nero, ele decidiu colocar a culpa em outras 2 pessoas, que eram os líderes dos cristãos na época. Ele dizia que os cristãos eram os arruaceiros de Roma. Daí ele coloca a culpa em Pedro e Paulo, e Pedro é crucificado de cabeça para baixo e Paulo é decapitado na Via Ostini, que é uma rua lá em Roma. Mas mais uma vez a gente vê a igreja passando por apuros, os apóstolos sendo martirizados, mas isso não impediu o crescimento da igreja. Pelo contrário, a igreja explodiu mais ainda. A igreja chegou na Europa, a igreja chegou na África, a igreja chegou na Ásia, a igreja chegou no Brasil. Hoje nós estamos aqui porque alguém decidiu morrer por Cristo por nós. Alguém decidiu trazer essa mensagem a nós. E com essa breve introdução histórica da igreja, queria falar um pouco agora sobre o que a Bíblia fala do que a igreja é. Mas eu não queria falar, a igreja é o corpo de Cristo, todo mundo sabe disso. A igreja é a esposa é a noiva de Cristo, Apocalipse. O corpo, no caso, Efésios fala isso. Mas uma das definições que eu gosto de igreja é o coletivo de crentes. O coletivo de peixe, cardume. O coletivo de lobos, matilha. De navios, frota. O coletivo de crente, igreja. Legal, né? Mas o que a Bíblia fala que a igreja é? Bem, Gálatas 6:2 fala que a igreja é uma família que carrega os fardos uns dos outros. A igreja é a família que carrega o fardo uns dos outros. Não é a família que escuta o fardo, beleza, tchau. Não é a família que, como é que você tá? Tô bem, mas tô passando isso. Ah, legal, tchau. A Bíblia fala que a igreja carrega o fardo uns dos outros. Antes de ganhar as confissões dos pecados mais profundos, a igreja que somos nós, ela ganha confiança, ela ganha a irmandade, ela ganha o companheirismo. Nós temos aqui o que? 150 pessoas, 180 talvez, não sei, 200.
Mas eu tenho certeza que eu não tenho feito o meu papel como igreja de conhecer e tentar ajudar cada um de vocês com o meu melhor. Porque se eu pudesse, se eu tivesse ajudado, talvez muitas pessoas não tivessem saído da igreja. Quer dizer, saído não. Talvez não tenham se sentido excluídas da igreja e nunca mais tenham voltado. A igreja não só escuta, a igreja age. A igreja ela visita quando a pessoa precisa. A igreja ela constrói a casa do irmão quando ele não tem casa. A igreja ela acolhe o irmão quando ele não tem onde dormir. A igreja cuida quando ninguém mais cuida. E é isso que explode a cabeça do mundo, porque eles não entendem como é que eu, não conhecendo você tão bem, mas eu te dou tanto amor que ninguém consegue compreender isso. É só por meio de Jesus. Isso é amor. É eu fazer por vocês aquilo que vocês nunca imaginariam que ninguém pudesse fazer. Ponto 2. A igreja é um hospital. Mateus 9, Marcos 2 fala que Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Se alguém está aqui na igreja achando que é saudável, meu amigo, eu não sou são, eu sou pecador. Toda vez que eu começo uma pregação, ou toda vez que eu vou falar em algum canto, eu começo falando... As pessoas acham que é até uma brincadeira minha, ou é um costume meu, mas eu chego e digo bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Paulo. E isso, além de ser uma forma educada de eu me apresentar, mas é uma forma de eu me lembrar que eu sou um pecador. Porque sabe onde foi que eu aprendi isso? Num grupo chamado AA, no NA, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Eles chegam lá e dizem, oi, meu nome é Marcos Paulo. Eu bebo, eu fumo. Eu sou errado, mas eu estou aqui para pedir a ajuda de vocês. A igreja é um hospital. E se a igreja não se enxergar como hospital, se a gente não tiver ajoelhado na frente de Cristo todo dia, Senhor, eu sou pecador. Eu não sou mais que ninguém. Eu não sou mais que ninguém. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Se Jesus entrasse aqui na igreja, porta ali. Lá. Viesse aqui. Onde é que vocês acham que Jesus ia sentar? Ali. Vocês acham que Jesus ia sentar do lado daquele irmão que mais precisa de elogios? Vocês acham que Jesus ia sentar do lado daquela pessoa que mais tem feito pela igreja? Vocês acham que Jesus ele ia sentar do melhor pregador? Quem? É claro, eu acho que ele iria falar com todo mundo o que cada um precisa. Mas eu acho que ele não perderia tempo em sentar do lado daquela pessoa que mais precisa de ajuda. Do lado daquela pessoa que mais se vê excluído. Daquela pessoa que está lá no cantinho, que não fala com ninguém. Daquela pessoa que a gente passa todo dia aqui na igreja e não fala com ela. Do lado daquela pessoa que todo dia a gente está aqui, mas não enxerga ela. Do lado daquela pessoa que está sempre querendo falar com as pessoas, mas nunca tem coragem. Jesus ele ia perceber essa pessoa, ia sentar do lado dela. Ia dar a atenção, o amor e o carinho que essa pessoa nunca teve. Porque ele está aqui é para curar as pessoas que precisam de ajuda. Não para bajular aqueles que se acham alguma coisa. Número 3. A igreja é uma arma do Senhor. É uma arma do Senhor. Eu instituirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A igreja está sobrevivendo ou está bombardeando o inferno? A gente está bombardeando o inferno ou o inferno está bombardeando a gente? Pensem nisso, tirem suas próprias conclusões. Mas aí é que está a verdade. Nós somos a igreja do Senhor. E enquanto a gente não se tomar conta disso, a gente nunca vai evangelizar. A gente nunca vai ensinar os outros a andarem nos caminhos do Senhor. A gente nunca vai pregar o evangelho. A gente nunca vai ter uma postura de cristão. Eu sou uma ferramenta do Senhor. E o Senhor tem ferramentas boas e o Senhor tem ferramentas ruins. A Bíblia fala isso, que se eu for uma ferramenta preparada, Ele vai me usar em toda hora, mas enquanto eu não me preparar, não adianta. E para a gente pregar, para a gente evangelizar, para a gente ser cristão a toda hora, a gente tem que estar, muitas vezes,
criando as oportunidades para falar de Jesus, para mostrar o amor de Jesus. Não é só falar, é viver. O viver é muito mais impactante do que só eu falar. Eu posso pregar aqui 2 horas, mas se eu sair daqui e fizer justamente o contrário, as pessoas vão lembrar o que eu fiz o contrário. Não vão lembrar do que eu falei, não. Um exemplo é muito mais poderoso do que 1000 palavras. Então crie oportunidade de dar o exemplo de Cristo, de viver Cristo. Quando eu lembro de exemplo, quando eu lembro de criar oportunidades de evangelizar, eu lembro do time de 81 do Flamengo. Aquele ataque Zico e Nunes. Tem o Pelé, que era um grande criador de oportunidades, o Garrincha. Mas eu acho muito mais massa o Zico e o Nunes, porque o time todo criava a oportunidade para quê? Para fazer o gol. Quando a situação parecia impossível, o Zico ia lá e driblava meia dúzia de cara, dava a bola na entrada da área para o Nunes, e o Nunes fazia o quê? Chutava para cima, era gol de qualquer jeito, ele só fazia chutar. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? A gente tem que criar oportunidades de evangelismo, de discipulado. Steve Jobs falava que as pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre para elas o que elas querem. Todo mundo quer Deus. Todo mundo precisa de Deus. Todo mundo necessita de Deus. Rousseau falou que todo homem tem um buraco dentro de si do tamanho de Deus. Tem um vazio do tamanho de Deus. Só que as pessoas não sabem que elas precisam de Deus. Quem é que sabe que as pessoas precisam de Deus? A igreja. Só que a igreja está calada. A igreja não está querendo discipular, a igreja não está querendo servir. Como é que a igreja vai explodir como em Atos 1 até o 28? Se a gente não se der conta que nós somos as armas do Senhor, o inferno nunca vai ser bombardeado por nós. Terceiro ponto, terceira parte da pregação, como queiram. O que é que a igreja não é? A igreja não é uma pirâmide. Tem gente que acha que a igreja é uma Telex Free. O único cabeça da igreja é Cristo. E Deus instituiu homens para que eles pudessem guiar a família dele. Presbíteros, pastores, bispos, como quiserem entrar, como quiser, qualquer tradução que você quiser aí. Mas essas pessoas têm que ir à frente para poder guiar a família de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. As únicas autoridades que têm o direito de ser autoridade na igreja são aqueles que se humilham. São indicados pela igreja para liderarem. São ungidos por Deus. E se humilham para poder até amarrar o sapato do membro mais humilde que nós temos aqui. O pastor é quem sujava a mão para poder tirar a ovelha da lama. O pastor é quem sujava a mão para cortar a lã da ovelha. O pastor é quem sujava a mão para matar o urso e a ovelha quando eles vinham pegar suas ovelhas. O pastor é quem sujava a mão. O pastor é quem estava lá lutando pelas suas ovelhas. Não eram as ovelhas que estavam servindo o pastor, era o pastor que estava servindo a ovelha. É bíblico. E a gente vê esse exemplo desde o Velho Testamento. Jesus simplesmente usou essa comparação com o pastor para mostrar o quanto que ele se doou por nós e o quanto que os líderes da igreja se doam, têm de se doar pela igreja. A igreja não é uma organização de alto desempenho. Não existe cristão perfeito. Mas existe um vírus que está se espalhando pelas igrejas dizendo que você tem de ser perfeito para poder pregar o evangelho. Você nunca vai ser perfeito. E sabe o que é que mais vai te derrubar quando você for falar de Jesus? Não é a vergonha. Quer dizer,
É a vergonha. Foi mal. É a vergonha de mostrar o quanto que você não é perfeito. Outro autor que eu gosto muito de ler os livros dele, John Piper, fala que o problema da juventude de hoje não é a pornografia, não é a sexualidade desenfreada, não é a lascívia. O problema da juventude hoje é a vergonha que isso tudo produz. Porque essa vergonha te faz achar indigno de receber Cristo, de ser cristão e de receber a graça do Senhor. Deixa eu te lembrar uma coisa, meu irmão, você não merece a graça. Ninguém merece a graça. Então não se ache merecedor dela. Talvez se você está achando muito merecedor da graça de Jesus, Deus vai te permitir você cair. Para que você caia e caia de costas no chão, para você ficar olhando para o céu, para você entender, o Senhor me é suficiente, a tua graça me basta. É a tua graça que me basta, e graça é algo que eu não mereço. Não é porque eu faço isso ou aquilo que eu vou merecer a graça. Não, não é isso. Deus nos deu de graça para que nós de graça também dessemos. Se a gente se preocupasse em criticar menos e amar mais, mais pessoas entenderiam essa graça. E é aí que eu entro nessa terceira parte do que a igreja não é. A igreja não é homofóbica. Só que a igreja tem sido homofóbica. Nós somos os únicos que definimos os homossexuais pelo seu pecado. A gente vê dentro da igreja ex-bêbado, ex-drogado, ex-fornicador. Mas por que a gente não vê ex-gay dentro da igreja? Por que a gente afasta tanto essas pessoas daqui? A gente não define um pornógrafo. Olha um pornógrafo andando. Olha um bêbado andando. Olha um traidor de mulher andando. Olha um gay andando. Até hoje não foi provado o gene gay. Existem pesquisas que falam sobre a questão hormonal na época da gestação. Não sei. Independente de como tenha sido, como se deu, essas pessoas elas lutam, principalmente as que estão dentro da igreja, elas lutam contra um pecado tão grande que nenhum de nós pode imaginar. Homens, pensem naquele pecado que você tem nojo quando você comete. Mulheres, pensem naquele pecado que você tem nojo quando você comete. Toda vez que eu cometo isso, meu Deus, que nojo de mim mesmo, que raiva. Eu não aguento isso. Eu sou o homem mais impuro do mundo. Que pecado sujo. E você se sente assim por um dia, 2 dias? Agora imagine uma pessoa que tem problemas homossexuais sofrendo com isso por 10 anos, 20 anos. Só que aí entra aquela questão. Tudo é possível para o Senhor. Tudo é possível para o Senhor. Quando o homem foi pedir para curar o seu filho para Jesus, ele disse: Senhor, se tu quiser, tu pode curar meu filho. Jesus disse: se eu puder, tudo é possível para quem crê. Eu posso tudo. Só que essas pessoas nunca vão saber que elas podem, se a gente continuar afastando e tendo muitas vezes preconceito. Sim, o homossexualismo vai levar para o inferno, vai. Mas o adultério também vai. E eles estão na mesma lista da lascívia, da imoralidade, da mentira. Tá tudo no mesmo saco. Tudo no mesmo saco. Ninguém é tentado além das suas forças. E eu queria finalizar agora
e dizer para todos nós que a igreja, ela é justamente cheia de santos, de irmãos que estão buscando chegar no céu juntos, que compartilham das suas dificuldades, sim, que compartilham Jesus com aqueles que não conhecem, sim. Mas a igreja está cheia de santos que reconhecem que não são nada, que reconhecem que precisam de Jesus. A igreja está cheia de pessoas que reconhecem que Jesus é o seu Senhor. E eu queria finalizar essa pregação agora, lendo o trecho do Sermão da Montanha, que para mim completa justamente aquilo que eu quero falar. As pessoas que estão dentro da igreja são muito mais satisfeitos porque choram, porque eles vão ser consolados. A igreja é muito mais satisfeita porque são mansos, porque eles vão herdar o reino dos céus. São muito mais satisfeitos porque têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão muito mais satisfeitos porque são misericordiosos e alcançarão misericórdia. São muito mais satisfeitos porque são limpos de coração e vão ver a Deus. São muito mais satisfeitos porque são pacificadores e serão chamados filhos de Deus. São muito mais satisfeitos porque são perseguidos por causa da justiça de Cristo, e deles vai ser o reino dos céus. São muito mais satisfeitos porque serão perseguidos e injuriados, porque vão defender a bandeira de Cristo. O que é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Esse prédio não é a igreja. E onde nós formos, a igreja também vai estar lá. A igreja do Senhor é a nossa comunidade que compartilha Jesus, que compartilha o amor de Jesus, seja lá com quem for, defende a sua justiça, o seu amor, a misericórdia e a graça do Senhor. A igreja não veio para julgar. Quem vai julgar é Deus. A igreja não veio para acusar. O posto de acusador já tem dono, é do diabo. Não vamos acusar ninguém. A igreja veio para salvar por meio de Cristo Jesus. Vamos juntos fazer o nosso trabalho. Amém?